Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando, e hoje eu tenho o imenso prazer de começar uma série nova de vídeos, que é as gravações de entrevistas, e a gente vai iniciar com a Gláucia Fracaro, ela que tem a sua graduação em História pela Universidade Estadual de Campinas, o doutorado também. Atualmente ela é professora da PUC de Campinas, tenho o prazer de ter aula com ela, já tive mais de 3 matérias. E a gente vai conversar principalmente sobre o livro que ela publicou depois que ganhou o prêmio da ABET, né, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. E é basicamente um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar. Feminismo no Brasil, direitos trabalhistas. Glaucia, é um prazer conversar com você. Obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigada, Iago, pelo convite. É um prazer estar aqui no seu canal, é um orgulho para a gente, né, que dá aula para você, participar das suas atividades extracurriculares e num projeto tão bacana de história pública, né, de levar a história e as nossas reflexões para um número maior de pessoas também. Então, só tenho a agradecer e é uma honra para mim estar aqui também. Que bom, fico muito feliz. E para a gente começar, Glaucia, tem uma coisa que eu acho importante. Se a gente vai falar sobre feminismo, conversando com familiares, amigos, muitas pessoas têm um certo arrepio, um certo medo quando a gente fala o termo feminismo, porque imediatamente esse termo, esse conceito, nos remete a algo ou extremamente radical ou algo polêmico. Me parece que isso está no imaginário de boa parte das pessoas. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que você entende como feminismo e o porquê dessa memória que a gente tem? Pois é, essa memória negativa, né, vamos dizer assim, ou essa memória pejorativa, né, ou essa permanência do quanto que o feminismo aparece no vocabulário popular como uma coisa ruim, tem muito a ver com uma certa lógica que a gente tem nas relações sociais, e tem, vamos dizer assim, mais ou menos desde o século XIX, de uma certa raiva das mulheres, sabe? De uma certa, se é para usar um termo qualificado para isso, um conceito, a gente pode usar o termo misoginia, né? Que é a raiva que se sente das mulheres. A formação dessa raiva, ela acontece. Ah, mas aí alguém vai me dizer assim, mas eu também tenho raiva de homem, aliás, eu tenho mais raiva de homem. Tudo bem, isso pode acontecer, né? Mas o fato é que a gente tem uma coisa que organiza a sociedade, que é a ideia de que as mulheres não são sujeitas de direito. Então, por esse motivo que acaba se levantando, né, se acionando essa lógica de considerar o termo pejorativo, justamente porque o feminismo é um movimento que foi formado na concepção, na ideia e na defesa de que as mulheres são gente, né? De que as mulheres são seres humanos e, portanto, Claro. também são sujeitas de direito. Essas duas coisas nascem juntinhas no século XVIII, né? Quando no final do XVIII, quando as coisas estão mudando, né? Quando principalmente na Europa, né? Ou exclusivamente na Europa nesse momento, que a ideia que a gente começa a ver o fim do antigo regime. Dentro dessa lógica do fim do antigo regime, se cria a ideia de que outras pessoas são sujeitas de direitos. Então, se cria a ideia de que os camponeses são sujeitos de direitos, que os burgueses são sujeitos de direitos, e é justamente nesse momento que as primeiras mulheres se levantam para dizer, nós também somos sujeitas de direitos, né? Tanto que o primeiro documento feminista justamente considerado, né? O primeiro documento feminista foi elaborado justamente durante a Revolução Francesa, e a carta toda é um manifesto de que as mulheres são sujeitas de direitos. Aí outras pessoas podem falar assim, mas você já tem direitos, né? A Constituição já garante direitos para todo mundo. É bem verdade que na letra da lei, em muitos ordenamentos jurídicos pelo mundo, isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a convivência dessas leis e dessas normas também com uma visão de que somos cidadãs, vamos dizer assim, de segunda categoria, na medida em que sofremos uma violência específica de gênero, né, uma violência específica pelo simples fato de sermos mulheres, na medida em que temos uma série de contradições como desigualdade financeira, né, desigualdade de renda, e temos outras contradições como também pouco acesso ao mercado de trabalho, então o menor acesso dos homens ao mercado de trabalho.
Então, essas coisas ainda, esses direitos que a gente ainda não tem por completo, colocam a gente num lugar na sociedade que é como se a gente não tivesse acesso completo à autonomia, portanto, à nossa renda. O que eu quero dizer com isso? A gente já viu muitas vezes, e aí essa lógica para nós que somos professores, né, Iago, você será um professor formado em breve, a gente sabe que a categoria de professores é, por exemplo, extremamente feminizada. O que significa dizer isso? Sim. Que somos maioria absoluta, né, absoluta e numérica de mulheres, mas essa categoria todo mundo sabe que é muito mal remunerada. Um dos aspectos que justifica essa baixa remuneração é justamente a concepção de que nós temos um salário complementar ao da família, sabe? Que nós temos um salário complementar ao do homem. Então, a gente não trabalha para ganhar o nosso sustento, a gente trabalha para complementar a renda em casa. Essa visão ainda não deu plena cidadania, vamos dizer assim, para a gente, visto que a gente não consegue garantir plenamente os nossos sustentos, né? Mas aí daria para falar de outras tantas coisas, como, por exemplo, o fato de que essa ideia é quase uma ficção sociológica, né? Porque a gente sabe que também que a maior parte das famílias brasileiras é chefiada por mulheres, quase exclusivamente por mulheres. Então, ao mesmo tempo que tem essa visão de que o salário do homem é o provedor, é o salário que provém o sustento da casa, na prática o que a gente vê é justamente o contrário, né? Mulheres que carregam a renda da casa, que tem que sustentar a casa sozinha, muitas vezes na ausência do companheiro, né? De um cônjuge, e que nem tem acesso a todos os direitos sociais ou a um salário que seja considerado o de provedor, tendo que justamente complementar a renda. Então, aí a gente vê a maior parte das mulheres vende bolo, vende torta, vende marmita, tudo isso porque o nosso salário é visto como complementar da família, né? E não o central do ganho. Então, acho que tem muito, já fui um pouquinho longe da sua pergunta, mas tem um pouco a ver com isso, de uma noção de que as mulheres são sujeitas de direitos e essas pessoas que não querem mudar essa lógica, né, acabam reproduzindo a noção de que o feminismo é muito radical, né? Tem motivos também, depois eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso. Tem outros motivos que historicamente explicam essa visão de que o movimento é muito radical, mas ao mesmo tempo quase ninguém consegue olhar para a condição material da maior parte das mulheres, né? Que é essa condição de viver em casa sem ter direitos, e é justamente isso que o feminismo faz desde do final do século XVIII. Tentar convencer a sociedade que nós somos também sujeitas de direitos, né? Também somos seres humanos. Sim. E você narrando esse surgimento do feminismo, você retomou ao século XVIII, a Revolução Francesa principalmente, e é um momento em que a burguesia se consolida. Então a gente pode dizer que o feminismo ele nasce com uma concepção burguesa e depois surgem as suas variantes. Como que você entende essas divisões? Eu já vi você falando algumas vezes que prefere usar o termo feminismo em vez dos plurais que algumas pessoas tentam colocar. Se você puder explicar um pouquinho disso? Sua pergunta é muito boa, Iago, principalmente a primeira parte dela, porque eu confesso para você que não estudo século XVIII, né? E aí me deu até vontade de estudar agora. Seria muito interessante ver outros conflitos, né, no surgimento dessa carta durante a Revolução Francesa e como isso foi recebido por outras pessoas. Dá vontade até de ir um pouco mais a fundo nisso, porque a gente só conhece esses textos também como sendo textos canônicos, né, de fundação, do movimento, etc. Então, isso é um ponto importante mesmo. Provavelmente os conflitos também já foram colocados naquele momento, né? Naquela circunstância, a gente fala muito pouco disso. Agora, não necessariamente ele tem uma origem burguesa. A gente pode até dizer que pode ser que o manifesto seja nesse sentido, mas até mesmo antes da Revolução Francesa, a gente tinha alguns, dentro de alguns movimentos que chamavam de socialismo utópico, né? De outras matrizes, vamos dizer assim, antes mesmo do fim do antigo regime, mas que já tinha mulheres pensando a própria condição feminina na transformação do mundo. Então, por mais que a gente trate o primeiro texto, né, sendo da Revolução, é possível a gente traçar uma espécie de debate anterior a isso e, de repente, reconhecer nesses grupos outras perspectivas de emancipação das mulheres, né?
De fato, sim, muito diferente do que tem acontecido no grosso do debate atual, que as pessoas preferem falar em termos de diferença do que de consenso. As pessoas querem tanto firmar as diferenças do movimento, né? Eu sou diferente dela, né? Esse grupo é diferente daquele, e a diferença assume um lugar central nesse debate para essas pessoas, que elas vão falar em feminismos, né? Como se a pluralidade desse conta das disputas, né? E aí é um jeito também, inclusive, de esconder as disputas, porque daí você diz assim, ah, não, nós somos, né? Outra palavra que também está muito na moda é nós temos muito sororidade, uma pela outra, e aí essa ideia de sororidade, essa ideia de feminismos, né? De diferença, de organizar um movimento que fala de diferença, acaba transformando, atomizando o movimento mesmo, o que não é muito sem lógica, se a gente pensar que sempre existe, né, um esforço sempre existe, né, um esforço do mercado, vamos dizer assim, de trazer essas pautas para dentro da lógica liberal que a gente vive. Então, nada mais ligado com a lógica liberal do que você trabalhar a partir da individualização das coisas, né, da diferença, né? Então, assim, eu sou diferente dela, eu sou uma indivídua tão muito diferente dela, então a gente não tem acordo, então eu prefiro trabalhar em termos da diferença, ou seja, falar feminismo. Eu prefiro mexer como historiadora, mas aí como historiadora mesmo, com a concepção de que o feminismo é um campo político. Porque isso, inclusive, tira o feminismo dessa lógica que também hoje em dia é muito frequente, de como se ele fosse uma carta de intenções, né? Que seria isso? Eu sou feminista, então não mexe comigo, né? Ou então, fala com a Laurinha que ela que é a feminista da família, né? Inclusive vira uma espécie de fiscal da sociedade dentro dessa lógica. O que eu fiz é machista, o que eu fiz é feminista, aí fica também essa coisa de caçar carteirinha, né? Quem tem a verdadeira carteirinha do feminismo? O que eu prefiro fazer como historiadora é tratar o feminismo como um campo político, porque ele é formado, ele é, na verdade, um campo autônomo também de pensamento, né, de pensar a sociedade a partir da emancipação das mulheres, e é um campo autônomo na política, né? Ele não é uma vertente, porque não parece também que ele é uma vertente de um partido, ele é a vertente de um sindicato, ele é a vertente de uma corrente econômica, ele é a vertente de uma corrente sociológica, e não é, ele é em si uma forma de pensar a sociedade, né? Ele tem o movimento e a própria lógica tem esse estatuto, vamos dizer assim, capaz de pensar a sociedade globalmente. O que o feminismo pretende é acabar com a desigualdade entre homens e mulheres e garantir às mulheres cidadania e direitos plenos, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode deixar bem evidente, e na ideia de que ele não é uma carta de intenções, né? Então, porque eu só sou feminista se eu tiver aqui, né? O brochinho dele não. Se eu não tiver o brochinho dele não, eu não sou feminista. Não é assim que funciona. Né? Não é a partir dessa lógica. Então, eu tento entender como um campo político na medida em que a gente tem na sociedade vários projetos de emancipação das mulheres. Para chegar nisso que eu defini como feminismo, que não fui eu que defini, são os próprios movimentos, a gente diferencia. Tem gente que acha que a gente só vai chegar nisso se reduzir primordialmente a desigualdade racial, se reduzir primordialmente a desigualdade de classe. Tem gente que acha que a gente vai conseguir chegar nesse grau de igualdade pelo mercado mesmo. Basta civilizar o mercado que a gente vai chegar nesse grau de igualdade. O que eu vejo a partir quando eu vejo todos esses grupos pensando? São grupos diferentes e que pensam de formas diferentes a emancipação das mulheres. E aí, como é que a gente compõe uma história do feminismo? Justamente a partir dessas disputas. E não a partir da corrente que ganhou, ou da lista de correntes, ou da lista de vertentes. Porque, curiosamente, a gente não faz isso com o liberalismo, que também tem diferentes formas de ver. Então, pessoas todas pensam que o Estado tem que ser mínimo, mas de uma forma diferente. Como é que você chega no Estado mínimo? Eles vão lá e pensam que, eu acho que tem que ser com o Estado, eu acho que tem que ser sem o Estado, tem os agora está na moda, tem anarcocapitalista, tem um monte de coisa que compõe o grupo do liberalismo. E aí você não fala liberalismos, né? E aí no sindicato, gente, desculpa, vai ficar fazendo barulhinho.
Deixa eu fechar aqui. Imagina. Ai, meu Deus. Então, no sindicato também, o que acontece? No sindicato, a gente tem uma série de disputas. Tem gente que acha que para conseguir a emancipação da classe trabalhadora, o certo é nunca negociar com o patrão. Tem gente que acha que tem que negociar com o patrão o dia inteiro. Tem gente que confia na auto-organização da classe. Tem gente que confia, sabe, tem várias correntes Uhum. que compõem sindicalismo. E você não fala sindicalismos, né? Exato. Porque a gente entende o sindicalismo como um campo político, permeado por disputas. Tem até os anarco-sindicalistas, tá vendo? Tem anarco várias coisas. Mas tem até os anarco-sindicalistas, que a despeito de toda a relação que tem com as instituições, acredito que o sindicato é uma ferramenta importante para disputar a sociedade, para conseguir a emancipação da classe trabalhadora, ainda que não veja no sindicato o fim das coisas todas, né? A finalidade das relações de liberdade. Então, a gente não fala, né? Não pluraliza, a gente não vê o sindicalismo a partir das suas diferenças. A gente não vê o sindicalismo a partir das suas polêmicas, né? O socialismo também, né? A gente tem socialismo utópico, tem, né, sei lá, tem leninismo, tem maoísmo, tem um monte de coisa. E aí também você não fala socialismos, né? Você fala o movimento socialista, e para chegar no socialismo, as pessoas têm projetos diferentes. Umas acham que tem que conquistar o Estado, outras acham que não. Uns acham que tem que ser pela ação direta, outros acham que não. E aí a gente também não vê o próprio socialismo a partir dessa polêmica, mas no feminismo, sim. Né? O feminismo, a gente organiza ele a partir da polêmica. E aí, as pessoas, ao invés de lutarem, isso é bem efetivo, porque as pessoas, ao invés de lutarem e mirarem nas conquistas, elas miram no quem é você no feminismo. Né? Uhum. De que lado, quem você tem que firmar primeiro a identidade, para depois, se der tempo, né, começar a fazer a estratégia de luta. E aí, o que a gente tem é isso, né? Um festival de polêmicas infinito, né? Que chega ao cúmulo de dizer que não pode usar a categoria mãe, né? Que a categoria mãe é excludente. E aí você fala, poxa, né? Mas olha a que ponto nós chegamos, de pensar tanto as categorias, de pensar tanto as identidades, e acumular muito pouco em torno da luta por direitos mesmo, naquilo que é a conquista da cidadania. Isso tem marcado muito os últimos tempos, né? E causado e dando muita luz para aquilo que nos separa, né? E não dando atenção para aquilo que são as nossas conquistas e aquilo que nos une, né? Inclusive. Isso já dentro, igual você destacou, de um estereótipo machista de que a mulher é propensa desde a fofoca, né, Sim. até. Então, obrigado por esclarecer essa questão. E eu vou tentar junto. Reproduz essa lógica, né? De que a gente só briga, entende? Não olha nem para aqueles momentos de acordo, de consciência. Uhum. Eu vou tentar juntar duas perguntas aqui em uma, porque fica surgindo coisas que eu quero te perguntar e eu também não vou Tá. tomar, né, o seu tempo. Quando você escreve o direito das mulheres, feminismo no Brasil, feminismo e trabalho, né, no Brasil, que você faz um recorte ali, principalmente da era Vargas, podemos dizer que você já faz uma leitura um pouco a contrapelo, né, uma história que tenta dar mais voz ativa aos trabalhadores e trabalhadoras do que uma doação paternalista dos direitos trabalhistas, que muitas vezes é passado para a gente dessa forma, né? Principalmente na figura do Getúlio Vargas, que seria então esse pai da nação, que é a reprodução, ao meu ver, desse sistema ainda patriarcal e de doação dos direitos. Quando você escreve dessa forma, você também une raça, classe e gênero. Você entende que essas coisas são indissociáveis e a partir de agora não dá mais para trabalhar sem essa ligação? Ou é uma opção sua? Como que você vê essa unidade? Então, na verdade, eu acho que as duas coisas se coordenam de uma outra forma, assim, né? Por mais que não pareça, né, essa interpretação que eu faço sobre a Era Vargas, ela vem de um acúmulo da própria historiografia brasileira, inclusive sobre a própria escravidão, né? Ou como
lê a escravidão a partir do paternalismo, né, da lógica do paternalismo, que prevê justamente a capacidade, prevê já na sua concepção, né, a potência e a capacidade das pessoas escravizadas continuarem sendo seres humanos, né, a despeito da opressão vivida. Então, essa lógica que acumulou na historiografia da escravidão foi muito importante para a gente fazer essa outra leitura dos anos 30 no Brasil. Então, primeiro precisou haver essa leitura sobre a escravidão, esse acúmulo sobre a capacidade de pessoas em situação de dominação, ainda assim serem capazes de mudar o plano do dominador, né, de alterar os planos de quem domina e dar um outro fim para a situação. E aí, para a história da escravidão, a gente tem resultados de pesquisa incríveis, né, que é justamente perceber o quanto que a luta por direitos deixou a luta por direitos dos escravos, né, deixou a própria escravidão muito mais fragilizada, né, como instituição, muito mais fragilizada nesse sentido, ou seja, a luta por pecúlio, por alforria, pela própria lógica de ter sido trazido numa embarcação ilegalmente, né, depois da lei do fim do tráfico. Tudo isso constitui uma espécie de cartilha de direitos que, ao contrário do que dizem os historiadores mais polêmicos, né, não quer dizer que era ótimo ser escravo no Brasil, só quer dizer que era possível ser gente, né, mesmo sendo escravizado. E essas pessoas conseguiram mudar o rumo da história, então por isso que elas são importantes para a gente, né, para a gente entender por que a escravidão terminou de um jeito e não de outro. Isso tudo tinha um acúmulo muito grande para a historiografia da escravidão, com o Sidney, com o Bob, com a Silvia Lara e outros tantos trabalhos, né, a própria que a Vlamira faz para a abolição é fundamental, porque se não fosse a pesquisa da Vlamira, por exemplo, para dizer que toda a lógica da abolição foi uma lógica de modernização, branqueamento e um projeto dos brancos, é um projeto da branquitude, né? Por isso que não tem direitos para a população negra na sequência. Isso explica muito das coisas que a gente sempre se pergunta, né? Como é que você faz a abolição e não transforma essas pessoas em cidadão? Porque essa era a ideia, né? A abolição foi feita para isso. Então, todo esse acúmulo maravilhoso dos estudos da escravidão fez com que a gente repensasse a própria república, né? Repensasse essas questões todas. Então, a gente começou, mas não, a gente, no caso, não eu mesmo, né? Que a primeira geração é o Alexandre Fortes, o Antônio Luiz de Negro e o Fernando Teixeira da Silva, que foi meu orientador. Eles começaram a falar, bom, se isso serve para... se isso serve para a escravidão, essa explicação, essa forma de olhar para a história a partir de baixo serve para a escravidão, tem que servir também para o pior momento, ou para os piores momentos da história do Brasil, que são os momentos de autoritarismo, ditadura, né? É possível ver também como a classe trabalhadora age e muda o projeto do Vargas, né? Ou transforma o projeto do Vargas, ou então depois para 64 em diante, que é justamente o acúmulo dessas pesquisas deles. Então, tudo isso é tributário de uma tradição, vamos dizer assim, da historiografia social inglesa e que está muito mais ligada com a radical history, né, do que com a história radical a partir da leitura do povo, a partir da visão que as pessoas têm da própria condição, do que necessariamente com o marxismo organizado, entende? Assim, Entendi. Né, ortodoxo e cartilhar. Você vai falar do Gorender, né? Pois é, e eu fiquei sabendo que certas pessoas estão lendo Gorender, viu? Eu desconheço. É mesmo, Iago? Eu tenho um apego, Glaucio, a gente vai para conversar. Vamos mesmo. Você acha que a rádio professor não funciona, né? Funciona bem, não é só a rádio aluno que funciona. E aí, mas depois você me conte o que você está achando. Conta aí, senão só eu falo. É que isso vai ficar gravado, né, Glaucio? Mas o meu problema é o seguinte. O problema é que eu fui começar a leitura com um olhar extremamente crítico, como você e outros professoras me ensinaram. E a hora que eu vi que eu estava no meio do livro, que eu estava quase apaixonado pelo Gorender, eu deixei de lado e fiquei um pouco com medo. Do tipo, não, né? Ele está me convencendo. Ele está me ganhando, entendeu? Sim. Mas não é o debate disso agora, mas o que me agradou principalmente, talvez sejam os primeiros capítulos dele, que é sobre método. E quando ele descreve o rigor metodológico que ele vai usar,
e eu falo, caramba, é claro que eu li muito pouco na minha vida, mas eu ainda não tinha tido uma leitura onde o autor faz 2, 3 capítulos para me explicar, olha, o meu método vai ser esse, eu fiz isso, e isso daí me cativou bastante, tá? Por isso que eu tô com os Sim. olhinhos brilhando, é só. Muito bom. Isso é sinal de que eu preciso te dar mais gimbal. Eu já estou aqui anotando. Sim, não, tem toda Joia. esse acúmulo mesmo, né? E da nossa busca por um método, por esse rigor todo. Mas uma coisa que eu acho que a Radical History contribui muito para essa lógica marxista mais organizadinha é justamente bagunçar esse método, sabe? Porque como é que você explica, e eu sempre falo isso para vocês, né? Como é que você explica que a mesma classe é, trabalhadora, quase a mesma geração, quase as mesmas pessoas, votou no Bolsonaro e votou no Lula, entende? Sempre dou Sim, esse exemplo. E isso não faz parte só de uma lógica simples de identidade. Ah, eu sou trabalhador, vou votar no trabalhador, né? Não, às vezes as pessoas simplificam isso, ou então não, né? Ou então eu sou tão alienado que eu não voto no trabalhador. Nem uma coisa nem outra, né? uhum, O que envolve essas escolhas é justamente a preocupação da história social para outros momentos, né? Entender como o fim do próprio antigo regime, entender por que, que o nazismo imperou por tanto tempo, né? E que não é só com base na força, sim, demanda outras visões. Então, eu acho que isso complexifica um pouco a situação e que deixa a tese do Gorender, agora eu vou responder você, e não só do Gorender, mas como de muitos marxistas, bagunçada, porque a hora que você bota o povo no meio, eles não sabem o que fazer, né? Eles ficam assim, ai meu Deus, calma aí, né? Você tem toda uma estrutura, você vem explicando tudo a partir de uma estrutura econômica, que obviamente importante, etc. Mas a hora que você bota o povo, as pessoas se perdem. Isso acontece para várias coisas. Então, eu acho que essa tradição da história vista de baixo e dessa história mais radical nesse sentido é que transforma essas visões. E aí, eu vou te dizer a verdade, voltando para sua segunda pergunta. Quando você faz isso, não tem conceito da sociologia que te impeça ou que te faça fazer alguma coisa, porque a lógica dessas pessoas já é toda imbricada em questões de raça, classe e gênero, entendeu? Já entendi. está posta, sabe? Quando você pergunta para o objeto e não para o seu objeto de pesquisa, né? Quando você pergunta para aquilo que e você trata esse objeto como sujeito, né? Você consegue ver um pouquinho além do que os conceitos te deixam ver, entende? Então a gente, na verdade, nunca teve muito problema com relação a isso na história social. O livro do Sidney Chalub, por exemplo, Trabalho, Lar e Botequim, tem as três coisas, sem ele dizer que tá, sem ele enunciar, né? Isso aqui é uma obra interseccional, ou vai ser interseccional ou não vai ser, sabe? Entendi. E tem uma coisa que é da Anne McClintock também, que eu gosto muito, que é para a gente assim, não tratar essas três categorias como pecinhas de um Lego. Para a história, isso não funciona. Porque às vezes as pecinhas. Não adianta você dizer, ah, eu tenho convicção que é gênero aquilo que oprime mais as pessoas. Mas daí você Uhum. vai botar lá no passado aquela pecinha e de repente ela não vai servir, não é um leguinho que funciona, sabe? Então você vai ter coisas diferentes para momentos diferentes, sabe? Tem alguns momentos que alguma condição vai sobrepor a outra. Enfim, aí a gente vai ter que analisar, depender da lógica, né, do próprio tempo, do passado, pelo menos nós que temos compromisso com a temporalidade das Claro. coisas, né, porque Se, quase ninguém tem. se não ficaria aquela coisa de um capítulo para falar desse problema baseado na raça, um capítulo para falar, Uhum. né? Entendo perfeitamente. Pois é, como eu conto para vocês, teve um tempo que era moda você fazer o capítulo final sobre as mulheres, né, até que as pessoas perceberam, mas isso era também a título da moda acadêmica, porque se você estava na história social, não tinha muito como, o negócio, sabe, ele pula, sabe, ele aparece, as mulheres Uhum. trabalhadoras, as grevistas, as pobres, né, enfim, o negócio já se impõe, como é na nossa própria vida também. Claro. E aí, em um momento como o nosso, que muitas vezes a gente vê até pessoas importantes, né, do nosso alto escalão, uma pessoa negra reproduzindo uma fala que é racista, uma mulher reproduzindo uma fala que desvaloriza todo o trabalho. Então, acho que essas questões vêm muito à tona agora, enquanto a historiografia já vem há décadas tentando levar, né, o pensamento para um lado de ação das pessoas, de
né, de dar Isso. agência mesmo, parece que vem essa tendência liberal, ao meu ver, tá? Mas essa tendência liberal que tenta fragmentar a gente, colocar mulheres contra aquelas que lutam pelas, né, rachar sempre os movimentos. Não, isso é ótimo, quero até comentar, é Por perfeito isso, favor. porque a gente tá tentando sempre estabelecer identidade antes de fazer a coisa, né? Como Uhum. se o sentido da vida tivesse no ser, né? E não no fazer, né? Quando a gente fala de agência, às vezes as pessoas falam assim, mas aí você está sendo super liberal, que se você quiser muito fortemente, você vai lá e muda o sistema. Não é sobre isso, né? É justamente botar o sentido daquilo. Você não consegue saber, nem você consegue saber o que você pensa 24 horas por dia. A gente não sabe, né, o que as pessoas pensam, o que elas pensaram, mas a gente sabe o que elas fizeram, né? Então, a colocar o sentido das coisas na ação das pessoas é muito importante por isso, né? Porque daí a gente consegue entender a existência da Damares, a gente consegue entender a existência daquele moço que eu esqueci, É. da Fundação Palmares, né? A gente consegue entender porque a gente tem que olhar para as ações das pessoas, né? O que elas fazem, como é que elas se colocam no mundo. E a gente tem feito pouco isso, né? Tem colocado primeiro essa visão sobre as identidades e que não é nenhum problema, basicamente. O problema é ela ser primordial, né? O problema é ela ser aquilo que resume qualquer conversa, ou não qualquer conversa, mas que resume o passado, né? A gente vai falar, como é que a gente vai falar desse jeito, né? Na hora de explicar o passado. É Uhum. um pouco complexo. Mas, enfim, diga. Tentar fazer uma pergunta que seja talvez um pouco mais direta e vai juntar um pouco o que a gente conversou, que é, ao seu ver, na sua leitura pessoal, a luta pela emancipação de gênero, principalmente, ela é conciliável com um modo de produção existente ou para você essas coisas ou muda o modo de produção e aí a gente consegue uma emancipação ou para você há essa conciliação? E para quem não está acostumado com esses jargões, a gente está falando do nosso modo de produção capitalista explicitamente, né? Oi, professor Gorenda, que saudade que eu tava do senhor. Quem dera, Glaucia, quem dera. Modo de produção, vamos lá. Então, não, mas sim, o que eu acho, assim, né? O que eu tento ver na sociedade é da onde vêm as desigualdades, menos do Uhum, que qualquer outra coisa. Da onde que elas vêm, né? Da onde que vem essa coisa de mulher ser diferente de homem, de pessoa branca ser diferente de pessoa negra, do jeito que a gente trata os indígenas, que, pelo amor de Deus, né? O negócio só piora e é um genocídio atrás do outro, como se ainda fosse possível. Mas dentro dessa lógica, tentando entender da onde que vieram essas questões. No caso da diferença entre homens e mulheres na sociedade, isso tem muito a ver com a forma, na verdade, quase tudo, né? Tem muito a ver com a forma como a gente produz riqueza. Né? A forma como a gente produz riqueza é fundamental para entender por que a gente continua assim. Por que eu estou querendo dizer isso? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um monte de mulher empresária de altos topos de carreira que falam, não, direitos das mulheres, eu quero ser CEO de empresa, eu já cheguei no topo da minha carreira, e não sei o quê, direitos e tudo mais. Mas aí você vê, uma das primeiras coisas que o Trump fez quando assumiu foi justamente, ou durante a campanha, foi dizer assim, não, nós vamos acabar com precedente com relação ao aborto, né, já ameaçando diretamente um dos direitos que elas conquistaram nos Estados Unidos. Não sim. estou falando do Brasil, pode ficar calmo, gente, pode ficar todo mundo bem calmo. Estou dando um exemplo dos Estados Unidos, muito Nada a longe ver, daqui. não fica traçando Nada a relação ver com coisa que não existe. com. Não existe essa lógica. E aí, muito bem. Então, um dos primeiros direitos que elas tiveram ameaçados foi esse. Então, você vê que isso tem a relação em alguma medida, porque, assim, tem muita relação com como a gente produz riqueza, e que boa parte desses movimentos de só colocar as mulheres no topo não vão dar conta de resolver, por exemplo, a contradição posta pela própria campanha do Trump. Eu queria dizer de uma outra forma. Como é que a gente pode pensar essa forma da gente ganhar dinheiro? A gente ganha dinheiro, a gente produz riqueza, né, com base na ideia de um salário do provedor, dos trabalhadores. Vimos
recentemente que estamos vendo, né, que tem trabalhador, a economia dá uma paradinha, né, que a força de trabalho é importante para movimentar até mesmo o capitalismo financeiro, a força de trabalho é central para tudo isso, né? Tá aí os entregadores do iFood que não nos deixam mentir, o quanto que se impactou na própria lógica dos aplicativos das startups, mas o que aparece que não tem mulher no meio, ou que não tem gênero no meio, tá cheio, porque essa forma que a gente tem de ganhar dinheiro se vale, inclusive, de um trabalhão que a gente faz e que não é contabilizado na conta final, que é o trabalho de cuidados, né? Que é o trabalho de reprodução da sociedade, que a gente reproduz a vida, e de reprodução da vida no geral, quer dizer, lavar, passar, cuidar de pessoas doentes, que tem acontecido muito, né, com poucas vagas em hospitais, então lavar, passar, cuidar de pessoas doentes e de pessoas mais velhas, de pessoas que têm necessidades especiais. Então, você tem um mundo de atividades que, inclusive, o entregador também não sai de manhã se não tiver com tudo isso em dia, se não tiver minimamente comido, se não tiver roupa limpa, se não tiver se organizado. E essa parte, essa grande massa de trabalho que a gente desempenha, faz parte da acumulação de riqueza, mas ela nunca é contabilizada. Né? Então, que eu penso? Como é que a gente vai ser autônoma de fato? Colocando outra mulher e pagando muito bem essa mulher para trabalhar nos cuidados? Não, a gente já viu que isso deu errado, né, nos anos 70 para cá, principalmente porque isso é permeado por uma série de lógicas raciais também, né, que colocam as pessoas, as imigrantes, no caso do Brasil, as mulheres negras, sempre nessa situação de subalternidade. Então, né, você vale menos na sociedade, então você vai fazer um trabalho que vale menos, que é cuidar de criança, limpar a casa, fazer comida. Esse trabalho todo que, inclusive, a gente chama de amor, né? Esse que a gente chama isso aí você está fazendo por amor, né? Porque você é muito dedicado, você é quase da família. Mas como é que você paga amor? Né? Você paga amor com dinheiro? Não, você paga amor com amor. Então a gente tem uma desvalorização imensa disso na sociedade que acaba afetando muito o quanto a gente vale, né? Quanto vale nossa mão de obra, quanto vale e impedindo, inclusive, aquilo que o que eu chamo de autonomia, nossa capacidade de garantir o nosso próprio sustento, de não precisar casar se não quiser, ou se casar a partir da autonomia, se reproduzir a vida, podendo arcar com isso tudo, né? Dentro dessa lógica de não ser uma sujeita de direitos dependente de outras relações. Para isso, eu sempre dou esse exemplo para vocês, né? Tem números que são muito grandes. A gente tem calcula-se que a gente faz 2/3 do trabalho no mundo e a gente não chega nem perto de ganhar, sei lá, 10% da riqueza. Então, é uma desigualdade muito grande em termos de experiência de vida e que o trabalho de cuidados constitui a nossa vida, constitui a nossa experiência e é totalmente desqualificado. Então, na forma como a gente ganha dinheiro ou como a gente produz riqueza, nós temos um papel fundamental e que não é considerado nem no capitalismo e muitas vezes não é considerado nem mesmo por alguns movimentos que pensam não, vou fazer uma greve gigante aí, não sei o quê, né? Greve geral. E nunca pensa que tem um monte de mulher envolvida no trabalho doméstico, no trabalho de casa também, que não é porque isso não é trabalho produtivo, que isso não reproduz a própria lógica de trabalho, a vida, etc. Então, o que eu penso? Aí vem a polêmica. Eu acho que isso é central e acho que a forma como a gente produz riqueza teria que ser mudada, né? Porque senão a gente não vai alcançar nunca essa emancipação. Mas a gente tem alguns movimentos, não necessariamente eu tenho acordo com eles, mas sei que eles existem, de que acho que teve em 2017, né, a greve dos cuidados, né, que as pessoas tentaram organizar uma greve mundial de que se um dia a gente parasse de fazer os cuidados, o mundo ia continuar funcionando, o capitalismo ia continuar funcionando da mesma forma. Na Itália tem uma tradição muito forte desse tipo de movimento, né, nessa concepção de que a gente poderia derrubar o capitalismo se parasse. Então, tem esse aspecto, mas aí tem outros tantos, eu estou falando só do ponto de vista da nossa experiência, mas tem outros tantos, né? O acesso à água, né, o acesso à soberania alimentar, tudo isso transforma a vida das mulheres em algo muito mais penoso. Então, a gente teve um debate sobre a água recentemente também. A gente tem uma pandemia que ninguém pensa o quanto que
não é só o Estado que está... O Estado não está falhando só em garantir os leitos ou em garantir direitos, né? O Estado também está deixando... Ele não faz porque ele sabe que um monte de mulher vai cuidar, né? Que um monte de mulher vai dar conta dessa tarefa que ele não faz, né? E vai permanecer dentro dessa lógica quase de dependência por conta da forma como a gente organiza a sociedade. Então, acho que tem essas relações com o capitalismo. Agora, o que não quer dizer que não tenha, em outros momentos históricos, outra lógica de dominação, né, ou de Claro, é. organização sexual da sociedade. Mas não que eu estude também, né? Tem coisas, tem gente que fala melhor sobre a antiguidade, sobre a condição da mulher na Idade Média, né? O começo dela, ou na Antiguidade Tardia, seja lá como vocês queiram. Aí a gente encaminha por um lado que eu queria mesmo nessa parte, nessa reta mais final, que é sobre o pseudo-entrevistador esqueceu de falar, né, de uma das suas atuações nos últimos anos, que foi Na minha biografia. Como coordenadora de políticas para autonomias econômicas das mulheres, né, durante o governo Dilma Rousseff, durante o governo PT. E se por você estiver tudo bem, eu gostaria de entrar um pouco nessa sua atuação e qual que é a sua leitura de quais que foram as principais conquistas que o povo conseguiu junto ao governo e quais são as suas aflições para hoje nesse desmonte que a gente vem tendo, né? Um desmonte sistemático que começa com o golpe da Dilma, o Temer prepara a cama e agora parece que a gente tem a pessoa que vem executar o plano final, né? Parece que é uma ordem muito bem montada. Queria saber qual que é a sua visão sobre isso e se você pode falar um pouco do seu trabalho no governo. Sim. No governo, eu entrei, acho que foi em 2011, né? Que eu entrei no Ministério das Mulheres para trabalhar com um projeto não, uma coordenação nacional de autonomia econômica das mulheres. Uma das coisas, tinha vários projetos lá, né, de aumento da renda, porque a gente tinha um cenário que a gente queria reverter, mas não só porque o governo queria, também um cenário que foi muito denunciado e apontado pelas conferências populares, porque naquele tempo existia, né, para formular política pública, o governo chamava as pessoas para a sociedade, para o debate. Então tinha um quadro que era isso mesmo, né? 4 em cada 10 mulheres estavam no mercado de trabalho formal. As mulheres eram responsáveis por mais da metade do sustento de mais da metade das famílias brasileiras, sem esses direitos formais, e faziam quase todo o trabalho de cuidados em casa, o que dava em média de 24 horas semanais no trabalho de cuidados que eu estava dizendo, isso no caso do Brasil. Então a gente tinha um cenário que era preocupante, que ocupava muito as mulheres, né, e dava pouca remuneração, sendo que elas eram responsáveis pelo sustento de quase todas, da maior parte das famílias. Então era preciso reverter esse quadro. Aí uma das coisas que se tornou prioridade para conseguir que mais mulheres entrassem no mercado de trabalho formal e tivessem acesso à própria renda, que inclusive na época se fazia muito um debate sobre a violência e quanto a gente fica sujeita à violência doméstica e nas ruas, etc. E isso tinha muito a ver com o fato da gente não ter acesso à riqueza, né? Não ter acesso a um salário para poder separar, para poder, sabe, ter autonomia, criar os filhos sozinha. Então, né, justamente essa era uma questão que era muito tratada na época. Então, um dos pontos centrais, quando eu cheguei lá para trabalhar e que a ministra Leonora Menicucci falou para a gente que a gente tinha que fazer, era justamente de mudar a Constituição, fazer uma emenda constitucional para garantir os direitos das trabalhadoras domésticas. E por que isso ficou, os direitos trabalhistas, né? Por que isso se tornou prioridade na época? Porque esse é um dos setores que mais emprega as mulheres no Brasil. O primeiro é o comércio e o segundo é o trabalho doméstico. Eu sempre digo, parece que a gente está muito distante disso, né, nós mulheres, mas não estamos tão distante não, né? Ele é um dos que mais emprega mesmo mulheres no setor formal. Então, um jeito de atingir um grande número de mulheres e colocar elas dentro dessa lógica de sujeita de direitos, justamente era mudando a Constituição, porque desde de 88 elas não tinham acesso a todos os direitos, vamos dizer assim, né, trabalhistas, né? Elas tinham acesso a alguns, é o tal do parágrafo 7.
Tanto que a lógica do sindicato até aquele tempo era a derrubada do SET, elas queriam eliminar isso. E aí a gente conseguiu mudar um pouco essa bandeira na sociedade para a ideia de inserir direitos, não derrubar o SET, né, de colocar mais direitos ali. E aí tinha várias coisas envolvidas. Mas para mim, assim, uma das coisas mais chocantes foi, eu cheguei lá, né, estava começando o doutorado, e eu falei, nossa, eu estou começando o doutorado, eu, né, estudo muito, eu acho que sei tudo aquilo que é, como estudiosa das causas populares, eu sei o que é melhor para a sociedade. Aí você chega lá e dá de cara com uma outra lógica, que não basta você saber o que é melhor para a sociedade. É preciso criar consenso, que fora do consenso que a gente tem, né, é uma coisa que a gente não quer, entendeu? Então era preciso criar o consenso. E eu falei, poxa, mas eu não sei criar consenso. Faz 20 anos que o que eu faço é só saber o que é melhor. E essa é uma lógica muito complicada também da nossa educação formal, né? Ser educado para saber o que é melhor, para saber o que é melhor. Não para lidar com consenso, entendeu? E não estou falando de compliance, não. Estou falando de perceber que existem forças diferentes na sociedade, né? Sim, E sim. que essas forças diferentes, elas constituem uma síntese. Um pouco, eu acho que também isso refletiu na tese, de alguma forma. Que eu achava que faltava a gente fazer síntese, sabe, no trabalho de história. Não basta só você dar voz, entendeu? Você tem que ser capaz de ver que há grupos diferentes e que sai dali uma visão vencedora, uma visão derrotada, e que isso acumula para o próximo período, e a visão derrotada não é menos importante do que a vencedora, porque isso acumula para o próximo período, ou para as próximas disputas. Então, eu acho que saí muito com essa lógica. Eu tinha chegado lá com essa lógica de eu sei o que é melhor para a sociedade, porque, nossa, manjo muito, estudo pra caralho, leio muito texto, e cheguei lá e dei de cara com, opa, não é bem assim não, sabe? Você tem posições diferentes no sindicato. Uma outra contradição é a forma como se negocia ainda, né, as coisas no Brasil, que envolve muito as classes sociais, um pouco ainda uma permanência da era Vargas. E aí, quando era para dialogar sobre os direitos das domésticas nas mesas de negociação, cadê a classe patronal? Né? Como é que a gente ia... Aí, na época, se criou um sindicato meio, a gente é a classe patronal e tal. Mas, assim, elas sabiam, a gente sabia que a classe patronal era a gente mesmo. Né? Que a classe patronal sou eu, entende? Que sou das classes médias, letradas. Elas sempre souberam disso, né? Que a classe patronal era a presidenta, que a classe patronal era a ministra, que a classe patronal são os deputados. Tanto que isso era uma piada recorrente. E era até meio repetitivo isso. Porque a gente ia fazer reunião com o deputado eles assim, mas na minha casa eu trato muito bem a minha doméstica. E a gente, de novo essa história. Porque era isso, né? A classe patronal era quem estava mudando as leis. Então eu acho que esse foi um momento muito interessante para a gente ver, né? Não, tá vendo? Você não precisa nem, quando você vai olhar as coisas vistas de baixo, não precisa nem falar que é interseccional, porque tá tudo ali, assim, né? A maior parte delas no Brasil de negra, no governo do Partido dos Trabalhadores, a maior parte é patrão delas, entende? Então você vê uma coisa que é totalmente superposta, entende? Ou imbricada, ou como diria Safiotti, é um nó. Né? E aí a luta por direitos é um pouco desfazer esse nó, que é elas não ficarem caladas, elas dizerem, mostrarem as contradições e a gente tentar chegar nessa lógica de consenso que foi. E assim, eu gosto muito dessa votação na Câmara, né, no Congresso, de lembrar disso, porque foi a última vitória, né, inclusive, do governo sem muitos atropelos, e foi uma vitória orgânica, sabe, de convencimento. Foi a Legítimo. única coisa, foi a única coisa que a gente fez, foi na base do convencimento. Não precisou fazer, a sociedade não precisou fazer mais nada. Né? Ela foi muito orgânica nesse sentido. E aí eu sempre conto essa história também, né? Várias vezes que a gente fazia reuniões com elas iam a Brasília, passavam um dia, elas do sindicato, as dirigentes do sindicato, passavam um dia tentando convencer os deputados, sabe? Batendo de porta em porta mesmo. E aí vocês sabem qual é o único voto contrário, né? No Congresso Nacional, que é do ex-deputado e atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que realmente, né, insiste inclusive no voto que ele deu em negativo. Mas todo o resto tinha sido com base no convencimento mesmo, sabe? No debate que tinha sido travado com a sociedade. Tanto que a gente queria fazer, na sequência, uma campanha de valorização mesmo, né, do trabalho doméstico, aí não só do remunerado, como também daquele que é feito gratuito, né, que é feito
que a gente chama de amor. E aí era essa um pouco a ideia. Mas então, acho que essa foi a coisa mais interessante de perceber, sabe? De que é preciso fazer consenso, e o consenso requer de você outras habilidades que não só saber o que é melhor para a sociedade. Né? Se você acha isso, você também não passa de um autoritário, entende? Tipo, eu sei que é melhor e não sei o que. Não é assim que as coisas funcionam. Como se elas como se as domésticas não soubessem sobre a própria condição, sabe? Não soubessem sobre a própria vida, sobre aquilo que elas consideram um direito que elas não vão abrir mão, ou aquilo que elas podem abrir mão em alguma medida, sabe? Então, essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi ali naquele momento. Agora, não é à toa que na sequência a gente tem são várias coisas, né, que mostram um problema sendo gerado, né, na sequência. Eu nunca vou esquecer que a capa da Veja na semana seguinte foi um homem lavando louça, né, da PEC das domésticas, a capa da Veja tinha sido um homem lavando louça, e aquilo foi mexendo com uma certa lógica da sociedade, mesmo que com pouca intensidade, ou a gente pode achar, mas o PT é um partido de centro, etc., né, como um aluno falou isso para mim ontem, né, que o PT é um partido de centro, e que isso não tinha sido uma grande mudança na sociedade, mas é um combinado também, né? Você tem que lembrar que o quê? Logo depois disso, uma outra mudança constitucional também acabou abalando as estruturas, né? Que foi a primeira lei de desapropriação de terra possível de ser feita, foi feita alguns meses depois dessa. Eu ainda acompanhei em algumas reuniões da OIT. Tinha sido uma lei que era assim, você lembra dessa, do trabalho escravo? Era uma lei que era assim, se algum latifundiário ou proprietário de terras fosse condenado por trabalho análogo à escravidão, por utilizar esse tipo de mão de obra, ele imediatamente perderia as terras. Isso foi uma emenda constitucional. Entendi. Isso foi uma emenda constitucional. A primeira lei que falava assim, vocês vão perder terra. Entendi. Entende? E aí a sequência, né, de redução dos juros bancários, aí a gente tem outras coisas que eu considero meio basilares na sociedade. Bom, vamos pensar aí, né? As relações sociais em casa, né, do trabalho doméstico, a terra, ou seja, o trabalho da mulher, a terra, o capital financeiro, todo mundo se sentindo ameaçado, e por fim ainda, e me lembro disso, mas eu sinto muito que eu não pude acompanhar, porque eu estava com essa tarefa da emenda constitucional, por fim, a Comissão Nacional da Verdade, né, que foi instaurada em 2011 e que começou a mexer na memória sobre a ditadura militar. E isso foram coisas assim que mexeram em eixos, né, da sociedade, da dominação brasileira, vamos dizer assim, que acabou ganhando. Curioso é que essas 4 coisas tiveram muito pouco apoio da sociedade, né? Se a gente for ver. Os direitos domésticos, todo mundo dizia assim, mas não foi equiparado, elas não conseguiram tudo. Em partes tinham sentido isso, que era a casa da gente não é uma fábrica. Né? Como é que você ia botar um fiscal do Ministério do Trabalho dentro da casa da gente, entende? Então tinha algumas coisas que precisaram ser conversadas em outros termos, né, de fato. Então, a emenda constitucional não teve tanto apelo assim, né, das domésticas. O do trabalho análogo à escravidão, também não, porque daí as pessoas já falavam assim, mas quantos são os condenados? São poucos os condenados até hoje, foram um ou dois, e eles já recorreram, então essa lei não vai funcionar, então daí descredibiliza uma das coisas que era, né, mexer com a posse de terra, eu insisto nisso. A terceira coisa é do capital financeiro, esse eu sei falar menos, né? Mas enfim, mexer nas questões do Estado, ter como única função o pagamento da dívida pública, também alterava muito das relações de dominação postas, né? E por fim, a memória da ditadura militar. Então, tudo isso é muito que a gente não apoiou muito. Não é, eu estava falando da parte de não apoiar muito. Aí as pessoas não apoiavam porque falavam assim, mas nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto no governo PT. Então, não vamos apoiar a redução do juros. Aí, no caso da Comissão Nacional da Verdade, para nós interessa mais, né, e somos também historiadores, os historiadores falavam assim, mas se não vai ter punição, para que essa porcaria, então? Se não vai ter punição, se vai ser só reconhecimento dos crimes cometidos,
para quê? E aí a gente deixou essa Comissão Nacional da Verdade andar quase só com os ex-presos políticos, que foram muito protagonistas nisso tudo, uma parte da Casa Civil, e os historiadores só dizendo assim, mas você não vai ter punição, não me interessa. Veja só, né? Por muito menos a gente teve hoje a gente tem 3 mil militares funcionários na esplanada dos ministérios, sabe? Coordenando políticas diretamente. Eles são maioria, né, nos cargos de gestão, nos ministérios mais importantes, saúde, educação, né? O GSI tem quase 1.000 funcionários, tudo militar. Então você percebe, será que era tão pouco a Comissão Nacional da Verdade assim? Se foi justamente ela que fez com que uma parte das forças políticas deixasse o apoio ao governo Dilma, e não só deixasse o apoio ao governo Dilma, como também orquestrasse uma mudança do pacto democrático, e hoje constitui a maioria dos funcionários públicos da esplanada dos ministérios, são coisas que a gente podia pensar um pouco melhor, né? Inclusive como historiadores, né? Como pessoas que a gente sabe, né? A gente é historiador, não juiz, né? Para nós o reconhecimento é uma parte fundamental da Claro. história, né? Não sei por que a gente estava tão preocupado com punição. Parece Não que naquela época. é como se aquilo que para a gente é fundamental, que é a relação de história e memória, e de como isso impacta diretamente nas nossas vidas, não valesse para aquele momento, né? E a prova está aí, né? O Iago, a gente vai olhar, eu fiz um trabalho com a turma de negacionismo. Tem canais no YouTube que a pessoa está falando que não houve violência na ditadura militar, que tem 2 milhões de views. E aí um canal que vai lá e mostra a fonte, mostra as coisas direitinho, tem 20 mil, 30 mil, entende? E aí depois você fala assim, por que as pessoas votaram no Bolsonaro? Talvez, se a gente tivesse uma outra relação de história e memória, ele teria saído preso no dia da votação do impeachment na Câmara, né? Pois é. Quando ele homenageia o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que não deveria nem ser nominado aqui, mas aquilo é um crime, e quando o filho dele repete atrás que nem um papagaio, né, porque conhece o discurso, ali era para ele ter perdido toda a vocação política dele, se a gente tivesse uma sociedade onde esses temas são debatidos, né? Se a gente tivesse falado, tá bom, todos os crimes cometidos até aqui, a gente não vai punir, mas os daqui para frente a gente vai. Já seria um ponto, entende? Mas não, né? A gente resolveu não fazer esse debate com a sociedade, porque a gente dizia, se não tiver punição, não nos interessa. Isso é uma meia Comissão Nacional da Verdade. É que você era muito jovem, mas meus colegas falavam isso. Isso é uma meia Comissão Nacional da Verdade. Isso aí é só para tapar a nossa boca. Isso aí é só para... E aí o que a Dilma fez foi criar um projeto chamado Memórias Reveladas, que era para reunir todos os arquivos do Brasil inteiro com documentação, justamente com o objetivo de unificar, né, essa documentação sobre a ditadura militar. Se o Exército não ia abrir de jeito nenhum o acervo deles, a gente ia continuar tentando achar os indícios por outros lados, como a Igreja fez logo no finalzinho, né, com o Brasil Nunca Mais. Esse esforço não pode parar, porque ele não é o ideal, né? Mas as pessoas decidiram que ali a gente ia parar de disputar a memória. O resultado disso em si são 3 mil militares na esplanada dos ministérios. Então... Maravilha. Glaucia, prometo que eu estou chegando no final, tá? Não vou tomar mais tanto seu tempo. Se permite uma última questão, a gente pode adentrar numa questão política? Sim. Tudo bem? Eu queria mesmo a sua leitura daqui para frente, do que você imagina, se a gente falou em plurais, né, das esquerdas, ou melhor, da esquerda, né? E essa disputa política que tem Ciro Gomes brigado com o PT, o PDT tentando ser esquerda, o pessoal tentando... O que você imagina para a nossa próxima eleição? Você tem alguma ideia? Sim, vamos pensar um pouco nisso, né? Eu acho que a gente tem que ver algumas questões. Deixa eu pensar. Faz tanto tempo que eu não falo sobre o presente. Primeira coisa, vou responder, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Nós, historiadores e historiadoras, somos péssimos em prever o futuro, né? A gente é horrível de fazer isso. Mas dá para a gente olhar um pouquinho a conjuntura, olhar para o presente, né? Talvez seja essa a questão. O que a gente tem colocado, eu vou insistir nessa questão,
às vezes a gente não tem uma continuidade explicativa e fica olhando para as coisas assim, né? Agora vai ter as eleições de 2020, então vamos ver como é que estão as forças partidárias. Talvez nossa função como historiadores seja justamente de fazer essas conexões da história recente, né? As pessoas querem, às vezes, entrar para um pleito eleitoral esquecendo que 2016 foi uma aberração jurídica, né? Esquecendo que a gente viveu à beira de um rompimento, de uma desqualificação mesmo da Carta Constitucional. Esse é o mesmo processo, né? Essas eleições de agora vão compor esse mesmo processo. Né? O que eu estou dizendo em outras palavras, não podemos esquecer que foi golpe, né? Claro. E de que, se foi golpe, a gente não está 100%, né? A gente não está, nenhum partido, nenhuma agremiação, nem a esquerda que se acha mais distante do Partido dos Trabalhadores não está correndo risco ou não está fragilizada. Então, essa é uma questão que tem que ser levada em conta nesse momento, justamente para a gente entender que talvez, dessa vez, a gente não precisou dos tanques nas ruas, né? Mas a liberdade já está totalmente cerceada, e a forma de fazer política, de pensar política, já está cerceada de outras formas. Então, acho que isso é uma questão para considerar. Agora, sobre as eleições, especialmente, não sei, Iago, eu acho que é isso. Não Você consigo acha que prever o futuro, sou péssima nisso. tem uma possibilidade do PT abrir mão de uma possível candidatura, porque tanto se critica, né, de uma tentativa hegemônica do Partido dos Trabalhadores, é algo que está sempre em pauta. Você acha que há uma possibilidade de abrir mão dessa vez da candidatura? Eu quero comentar isso, né, da hegemonia do PT na esquerda, que é ótimo. Isso é maravilhoso. Primeiro porque chega a ser uma contradição em termos. Né? Você fala, mas o PT é hegemônico que não abre mão da sua hegemonia. Então, eu achei que a hegemonia era justamente nem precisar, né, falar que você é parte disso. Mas, enfim, essa hegemonia também, ela tem muito a ver com a permeabilidade do Partido dos Trabalhadores na sociedade. Ou seja, o que o PT é reflexo de que você tem um sindicalizado que ainda faz parte do PT, ou da CUT, ou do MST, ou de outros movimentos, ou do movimento de combate ao racismo. Você tem muitas pessoas, numerosas mesmo, né? Então, e com capilaridade nacional. Isso é uma coisa que você não... Como é que você vai abrir mão disso, né? Sendo que isso é uma construção política que começou em 78, 79. É um negócio que ele é fruto de um acúmulo, não é uma autodeclaração, né? Uhum. Agora, sobre 2022, né? É isso que você está perguntando? A eleição seria o ano que vem. Né? Esses próximos meses para... Então, eu acho que está tudo muito incerto ainda. Talvez as eleições municipais sejam um passo para a gente entender tudo isso. Está muito incerto. Não dá para dizer que se abre espaço, se vai ser cabeça de chapa ou não, porque também o mundo está mudando muito rápido. Assim. Então, mas assim, o que eu sei, o que eu vejo é que não tem necessidade de abrir mão dessa construção mesmo, né? De política na sociedade que se reflete, por exemplo, na força das prévias que em algumas cidades aconteceram nesse final de semana, né? Aqui em Campinas teve prévias virtual com 300 delegados. Você imagina quanto que não tinha então de gente envolvido, né, no debate interno para a escolha do prefeito aqui. Então a gente do pré-candidato a prefeito, né? Então tem que olhar as coisas do lado. Talvez a gente tenha que ver primeiro essa... Mas tem uma coisa, Iago, que eu gosto muito de falar, e que eu acho que isso é um problema desde 2016, e que talvez seja muito importante para vocês que têm canais no YouTube, já que a gente não pode fazer nada na rua, etc., que é muito ir para cima de uma lógica de criminalização da política em geral. Sabe? É muito importante que a gente perceba que as pessoas falam assim, mas político é tudo igual, né? Toda política é igual. As pessoas perderam a noção do que é uma... Isso aparece nessa frase do PT tem hegemonia. As pessoas perderam a noção do que é a nossa capacidade de construir coletivamente, né? De ter que sujeitar uma democracia interna, de ter que sujeitar ou construir uma maioria, né? Com as próprias mãos, quando for necessário, quando você é minoria. Sabe? Todo esse processo de construção democrática mesmo, seja dentro ou fora dos partidos, dos sindicatos, ele está totalmente desqualificado, sabe? De produção do consenso, vamos dizer assim. Sim, então, sim. O autoritarismo aparece até nos nossos desejos, né? Então vai lá, assina uma lei e acaba com isso.
É. não é simples assim, né? Então, eu acho que ia ser muito legal se vocês atuassem nisso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só disso. Eu Nossa, volto. eu vou cobrar, você sabe. Eu volto. Se quiser, no final do mês, eu volto pra gente falar de participação política. A gente pode chamar ela assim de odeia política, seja política, alguma coisa desse Olha tipo, lá. sabe? Não, tem um pessoal no canal que eu falo um negocinho e depois eu não faço, o pessoal vem e cobra em cima, então se prepara, Glaucia. Então tá bom, pode me chamar de volta, eu volto. Tá ótimo, então. Glaucia, a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer de verdade, assim, você ter disponibilizado o seu tempo, compartilhar o conhecimento com a gente. Onde que a gente pode... pessoal, eu ganhei esse livro, tá? Ele é autografado. Exato. Uma prática de Ó, tem até um formação... textão. Claro. Fiz uma prática de formação de História do Feminismo com a Glaucia na PUC. Pessoal que é da PUC, fiquem atentos quando surgem, que é uma ótima oportunidade. Onde a gente encontra, Glaucia? E você foi sorteado, né? Fui As meninas sorteado. ficaram com ódio. Eu Ficaram. lembrei. Não, é brincadeira o ódio, tá, gente? Hoje em dia. Ó, vocês podem comprar o Direito das Mulheres, Feminismo no Trabalho, no site da GV. Eu tô recomendando. Tem várias livrarias, mas no site da GV tá R$18. Eu deixo o link, então, embaixo do vídeo Daí pro você deixa o pessoal. link, exatamente. Acho que eles fizeram uma promoção da quarentena, sabe? Daí tá Uhum. R$18. Então, se vocês quiserem, pode comprar por lá. E tem essas e outras ideias para vocês me dizerem depois o que acharam, tá? Mas vamos fazer essa e a gente podia, sei lá, chamar o Bruno de repente, sabe? Fazer uma coisa só de que ele gosta de política institucional, e a gente podia fazer um jogo desse. Pode ser? Claro. Marcado, então, Glaucia. De Então tá verdade, bom. tá? Obrigado. Eu E que agradeço, Iago, agradeço muito a iniciativa. É uma honra estar aqui e continue com o seu canal, porque a gente precisa de gente qualificada falando nesse mar de coisas estranhas que é a internet. perfeito. Pessoal, fiquem ligados aí, então em breve a gente tem mais vídeos e vocês já sabem que vai ter uma conversa aí mais, quem sabe até mais polêmica, né? Já que a gente falou que é sempre Sim, polêmico, né? isso, a gente pode fazer uma bem em cima da polêmica. Fechou, então. Obrigado, Glaucia. Até uma próxima. Obrigada, Iago. Tudo de bom, boas férias, viu? Igualmente.